Tá, tô chorando. Ela tá chorando. Tá, chorando muito. Deus tá mostrando pra ela o inferno. Tô filmando. Eu me saí, mano. Não tem esse material, não. Esse departamento. Tá fazendo muita coisa lá no inferno. Continua chorando. Aí aumentou o choro por meu Deus. Amém. Eu creio em nome de Jesus. Há algum tempo eu sempre acompanhei os testemunhos assim de arrebatamentos, né? E eu até cheguei muitas vezes a orar, falar com Deus para que Deus desse uma dessas experiências para ela, para minha esposa. Só que eu nunca falei com ela, sabe? Mas eu sempre orava pedindo a Deus para que Ele mostrasse para ela, porque em alguns momentos, algumas conversas, eu falava a respeito de algumas coisas para ela e ela não acreditava muito, sabe? E eu pedi a Deus para que Ele pudesse dar assim, um arrebatamento para que ela pudesse ver com os próprios olhos dela, igual está acontecendo agora. É real, né, irmão? É real. Deus ouvindo essa oração, respondendo agora. Na hora que o Senhor estava orando, que ela estava de joelhos ainda, eu lembro que eu senti um arrepio muito grande mesmo, na hora que estava orando. Aí foi nessa hora que ela começou a tombou e É que o anjo desceu, Deus né? tomou ela. Eu senti uma forte presença mesmo. E Desceu, tomou ela, irmão. glória a Deus. É tremendo. Muito Pastores, tinha muitas mulheres naquele lugar, muitas crianças. E tinha muitas pessoas enxaladas também dentro de chaulas. E os demônios eram grandes, irmãos, estavam batendo nessas almas. Graça e paz, irmãos. Eu sou o pastor Anderson Felipe da Fortaleza de Sião. Quero trazer um relato fortíssimo daquilo que Deus está fazendo na casa dos profetas. No nosso trabalho, escola de discípulos, Deus está operando tremendamente na casa dos profetas. O Senhor falou comigo que ia mandar uma nuvem arrebatadora, onde pessoas membradas na casa dos profetas iria ter experiência, aliançada com esse ministério, iria ter experiências com Deus. O ministério revelado pelo Espírito Santo, como você vai acompanhar pelo relato no vídeo aí que eu acabei de postar. Você vai ver logo em seguida um arrebatamento de uma irmã de Minas Gerais que aconteceu domingo. Por volta das 11 horas, me mandaram mensagem relatando um sonho. E nesse sonho, Deus mostrou para ela uma sentença
segundo ela, um pastor falava para ela que ela não tinha muito tempo de vida, ela ia morrer. E ela ficou com aquilo na mente, aquilo chocou o coração dela, levando ela às lamúrias, às lágrimas, o lamento, ao desespero e ao arrependimento, chamado tristeza segundo Deus, por Coríntios, 2 Coríntios 9, versículo 7, que promove o arrependimento. Então, através do sonho, Deus quebrantou a alma dela, e ao quebrantar a alma dela, Deus então enviou a nuvem arrebatadora. Foi quando eu fiz a ligação e na oração o anjo desceu na casa dela, ela viu o anjo, os olhos dela se abriram, ela viu o anjo arrebatou ela. Não é eu que faço isso, é o Senhor, eu apenas oro. Irmãos, eu apenas oro pelas almas. A minha obrigação é orar pela tua vida. Agora, se Deus vai arrebatar, se Deus vai curar, se Deus vai libertar, aí é com Ele, é através da unção que opera no ministério, amém? Houve uma nuvem arrebatadora na casa dela e a presença foi unilateral, uniforme, foi tremenda. Deus derramou o seu poder tremendo e maravilhoso. Foi algo fortíssimo, além da compreensão do homem. Ela foi ao céu, foi ao inferno, e o relato dela é tremendo. Ficou chocada depois que ela voltou, ela ainda estava abalada, trêmula, desconexa com a terra, não estava conseguindo se conectar com esse mundo físico, pelo que ela viu e contemplou lá em cima. E aí, você quer ir ao céu? Você quer ter experiência com Deus? Você quer ver as coisas que estão te aguardando no terceiro céu? 2 Coríntios 12, versículo 4. Conheço o homem que foi arrebatado. Isaías 6. Fui até aos céus e vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. João, em Apocalipse 4. Sobe cá e te revelarei meus mistérios. Graças a Deus que Deus está mandando uma nuvem arrebatadora nesse ministério, mostrando coisas ocultas para o povo dele não ser enganado, amém? Sou o pastor Anderson Felipe, acompanhe agora esse relato. Meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Luiz Carlos, estou aqui junto com a minha esposa Aline, né? A qual daqui a pouco vai estar relatando, né? É algo sobrenatural da parte do Senhor que tem acontecido com ela, né? Então, meus irmãos, eu vou ser bem breve, bem direto, e tudo aquilo que Deus permitir que eu esteja lembrando, eu vou estar anunciando aos irmãos. Bom, tudo começa na nossa vida, começou na vida minha e da minha esposa a partir do momento que a gente decidiu casar. Nós nos conhecemos de uma maneira inexplicável. Eu e a minha esposa, a gente nos conheceu de uma maneira que não tem explicação. Eu lembro que a gente, no mesmo tempo que eu comecei a orar a Deus, pedindo Deus uma esposa para minha vida, ela relatando para mim também, ela orou a Deus, para Deus revelar para ela um esposo, ou preparar para ela um casamento. Eu lembro que de repente a gente começou a conversar, a gente nem entendia qual que era o plano, o propósito, mas para a honra e glória do nome do Senhor, a gente começamos a namorar. Aí a gente passou por um processo muito ruim no nosso namoro, muita luta. A gente não tinha condição, de fazer um casamento, mas como a gente deixou nas mãos de Deus, Ele cuidou de tudo, né? Aí nós ganhamos o nosso casamento. A minha esposa, na época, ela tinha um sonho de casar na igreja, só que por motivos das condições financeiras não ajudar, a gente queria fazer algo simples, algo que fosse cartório ali, e pedir depois do pastor a bênção do Senhor. Mas Deus, Ele tem a maneira dele trabalhar e a forma dele trabalhar, né? Ele entrou nesse processo, a gente fomos surpreendidos, uma pessoa ofereceu a fazer o nosso casamento, a gente ganhou tudo e foi uma bênção, Foi uma bênção. E depois do casamento pra cá, tudo mudou, Tudo mudou, porque a gente hoje tem 7 meses de casado, e eu lembro que foi um processo que quando a gente está solteiro, a gente casa, a nossa vida ela muda completamente, porque você já não vive mais em prol
da sua vontade. Você tem que sair, tem que sempre dar testemunho, dar satisfação onde você vai, onde você vem. E tipo, quem é casado entende o que eu tô falando, né? Porque a vida de casado ela é totalmente diferente, né, da vida de quem tá namorando ou quem é solteiro. Mas aí a gente começou a passar por muitas lutas na qual a gente podemos presenciar, né, a fraqueza espiritual na nossa vida, né? E o tempo foi passando e a gente nunca desistiu de estar orando a Deus para que Deus ele viesse falar conosco, né? Mesmo fraco, a gente continuamos congregando, acreditando que Deus ele é Deus que vai fazer, né, as coisas no tempo dele, na vontade e da forma dele. E foi aí que eu, há um tempo, eu já tinha ouvido falar e visto falar de testemunhos de arrebatamentos, né, onde eu via pessoas sendo arrebatadas até o inferno e até o céu. Quando eu converti a Cristo, eu era uma pessoa que não tinha conhecimento a fundo da verdade, né? Eu entrei na igreja e eu levava uma vida, sabe, um evangelho de porta larga, vamos dizer assim, né? Tudo estava certo, não tinha nada errado. E é onde que eu fui despertado, porque quando eu via as pessoas sendo arrebatadas, elas começavam a falar de pecados ao qual eu jamais imaginava que era errado, né? E quando eu comecei a assistir esses vídeos de arrebatamento, eu lembro que eu passei uma luta espiritual muito grande, como se algo me quisesse parar para mim não assistir esses arrebatamentos, né? Mas eu persisti, Deus me deu força, eu continuei vendo, e foi num processo desse que Deus começou a me dar muitos sonhos, vários sonhos na qual eu sonhava que estava expulsando demônios, sonhos um atrás do outro. Deus me dava sonhos que eu estava levando o evangelho, pregando de uma maneira totalmente diferente. Minha vida foi mudando depois que eu comecei a ver os arrebatamentos. A minha mente, na verdade, ela mudou totalmente, né? E em alguns momentos, né, eu sempre falava com a minha esposa a respeito de algumas doutrinas que a igreja hoje elas não fala, né? Não sei o motivo, né? Não estou aqui para falar mal de igreja, mas, né, para falar que aquilo que Deus me permitiu falar, né? Eu falar com minha esposa, né, a respeito da sã doutrina do Senhor, que é algo que é muito sério. Hoje existe em muitas igrejas algo que se chama uso e costume, né? De que um pouquinho disso não tem nada a ver e um pouquinho daquilo não tem nada a ver, né? Mas eu nunca me deixei levar por isso e sempre acreditei, né, que isso era um engano do inimigo, né? E a minha esposa, às vezes ela não conseguia compreender isso, né? Porque muitas pessoas às vezes entravam, né, não sei, às vezes ela começava lá num... Acredito eu que eu não tenho discernimento para dizer, né? Às vezes as pessoas começavam lá apresentando ser usada ali, né? Sendo usada ali, e isso aí acabava que trazia uma confusão muito grande na nossa mente, porque a gente vê, mas fulano tá assim, esse assim está sendo usado, mas então não tem nada a ver. Só que eu acreditava sempre que a Bíblia fala que naquele dia muitos dirão que no nome do Senhor fez milagres e maravilhas, mas o Senhor vai dizer que apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu sempre coloquei comigo, não basta ser só usado, não basta só falar no nome de Jesus, mas tem que realmente renunciar ao pecado, ao mundo. Mas enfim, nessa questão de renúncia das vaidades, usos e costumes, as vestes impuras que desagradam o Senhor, para minha esposa era muito confuso, porque, né, ela teve um processo, né, um pouco complicado na vida dela, até onde ela encontrou o Senhor. E o que marcou, né, esse momento, o que marcou a nossa vida foi a partir de sexta-feira, de sexta à noite para sábado. A minha esposa, foi ontem, isso mesmo, a minha esposa pela manhã, ela me chamou, falando comigo que ia morrer. Aí eu fiquei pensando, mas como assim? Aí ela falou, Carlinhos, Deus falou que eu vou morrer. Aí eu peguei, eu saí para trabalhar,
Aí de noite ela foi para um congresso. Aí quando eu cheguei ela me explicou, falando que ela estava em uma determinada igreja e um determinado pastor usado por Deus chegou perto dela falando com ela para ela consertar a vida dela diante do Senhor, porque os dias delas na terra estavam acabando e ela iria morrer. Ela acordou muito preocupada, desesperada, e aí ela me contou e eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer. Aí eu lembro que estava no sonho dela a mãe dela, alguns parentes dela, e ela pegou e teve no sonho uma zonzeira. Ela falou que na hora que ela ficou zonza, a mãe dela ficou preocupada, correu até ela, perguntando o que ia acontecer. A mãe dela ficou muito preocupada, e tudo isso foi no sonho. E ontem ela falou comigo que quando ela chegou na igreja, ela pisou para entrar na igreja, essa zonzeira, ela sentiu essa zonzeira. Aí ela lembrou naquele mesmo momento do sonho. Eu acredito que era Deus refrescando a memória dela, para ela não esquecer, porque Deus tinha um propósito com isso. E assim, irmãos, eu sem saber o que fazer, né, eu conhecendo, né, o pastor Felipe, o Anderson Felipe, creio eu seriamente em Deus, que Deus o levantou para essa obra, porque foi confirmado, né, por Deus, a qual minha esposa vai estar relatando daqui a pouco, que Deus ele é com o pastor. Essa obra que o pastor está fazendo é aprovada por Deus, né? Então, pastor, você pode ficar firme, confiante, porque Deus é contigo. E eu liguei pro pastor, eu mandei mensagem pro pastor, e aí o pastor me respondeu, né? A gente conversou e o pastor ele me disse que queria orar junto com a minha esposa, né? E foi onde que eu já comecei a contemplar o agir de Deus. Meus irmãos, veja bem, eu não tinha internet, a minha internet estava horrível, horrível. Aí eu creio que Deus enviou naquele instante na minha casa o meu primo. Ele chegou naquele exato momento que o pastor ligou para mim, o meu primo chegou. Eu lembro que eu falei com o pastor, minha internet está horrível, não dá para conversar. Aí meu primo tinha internet, não sei de onde que ele tirou a internet, porque ele falou que também não tinha, do nada a internet funcionou. Aí eu consegui comunicar com o pastor e o meu telefone não estava travando muito, não estava funcionando, não estava nem gravando. E foi nesse momento que eu peguei, né, o telefone do meu primo emprestado, para poder estar gravando, né. E quando ele chegou aqui, eu consegui usar a internet que estava no telefone dele, né? Creio eu que Deus também colocou as mãos para tudo ocorrer, né, na vontade dele. E foi aí que o pastor ele começou a orar pela minha esposa, né? E eu vou contar esse processo porque minha esposa estava meio desligada, né? E eu vou deixar ela contar para vocês a experiência sobrenatural. Porque enquanto ela estava ali em oração, ela não viu muitas coisas, mas o que ela viu no sobrenatural com Deus, ela vai estar revelando para os irmãos, amém? O pastor ele começou a orar pela vida da minha esposa ela se prostrou de joelhos, e o pastor ele começou a ministrar, pediu para que Deus enviasse o anjo, né, até o meu lar, para que o anjo pudesse estar tocando na minha esposa. Aí o pastor fez uma primeira oração. Aí, nessa primeira oração, né, minha esposa sentiu uma queimação muito forte no peito, e como que ela só sentisse uma bambeza, uma fraqueza, né? E aí o pastor pediu para ela orar, se posicionar novamente, que ele ia estar fazendo oração de novo. Eu lembro que o pastor ele iniciou novamente a oração. A minha esposa ela estava de joelhos, né? Aí o pastor começou a ministrar, né, na vida da minha esposa, começou a pedir a Deus para que enviasse os anjos dele. E foi nesse exato momento que ele falou para que Deus enviasse o anjo que você descesse na frente da minha esposa. A minha esposa ela já começou a mudar. Eu e meu primo, a gente sentimos uma presença poderosíssima dentro do nosso lar. Meu corpo começou a estremecer, começou a arrepiar. Aí a minha esposa já começou a entrar em um mistério, e o pastor começou a ministrar que o anjo tocasse mais forte, mais forte, mais forte.
E foi onde ela começou a sair desse mundo. Foi onde que ela começou a apagar as coisas dessa terra, entrar em um mundo, entrou no mundo espiritual. E é daí que ela tem um encontro com Deus, né? E ela vai estar relatando agora para nós o que ela viu, né, da parte do Senhor para a edificação de todos os irmãos. Amém? Pode falar. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Até então eu não acreditava em arrebatamento, entre o céu e o inferno. Até, irmãos, eu fui arrebatada no céu e no inferno, e eu vou contar a experiência para vocês, como foi. Eu lembro, irmão, que na hora que o pastor estava orando, como meu esposo tinha acabado de falar, eu senti uma fraqueza muito grande. Na mesma hora, eu fui cair no chão. E na hora que eu caí no chão, irmãos, eu fui levada a um lugar. E um anjo estava comigo. E a gente chegou nesse lugar, tinha um portão. Ele era muito grande, e ele era todo preto. Só de olhar para esse portão já dava medo. Irmãos, eu lembro que na hora que esse portão ele abriu, irmãos, que nós entramos num lugar. Era um lugar todo escuro. Mas tinha fogo, irmão, muito fogo. Só o fogo, ele iluminava aquele lugar. O fogo era muito alto, irmãos, muito alto mesmo. E eu lembro que eu não conseguia nem chegar muito perto, porque parecia que estava me queimando, irmão, me queimando, tanto por dentro quanto por fora. E quando, irmão, a gente chegou naquele lugar, eu vi muitas pessoas naquele lugar. Estavam gritando, irmão, gritando. Era um grito, irmão, de desespero. Eu lembro que eu vi pastores, tinha muitas mulheres naquele lugar, muitas crianças. E tinha muitas pessoas enjauladas também dentro de jaulas. E os demônios eram grandes, irmãos, estavam batendo nessas almas. E num trono eu vi um demônio enorme. Ele era muito grande, estava rindo. E uma daquelas almas que estavam ali no inferno sofrendo, irmãos. Irmãos, era horrível aquele lugar. É um lugar horrível, irmão. Deixa esse meu pior inimigo. É horrível esse lugar. Irmãos, e pra minha surpresa, aquele inferno tinha muitas almas lá, mas a maioria era crente, irmãos. O anjo ele foi me falando as pessoas que eram crentes e as pessoas que não eram. E eram muitas pessoas crentes que tinha naquele lugar, irmão, muito mesmo. E na mesma hora, eu fui levada a um outro lugar, irmãos. Um lugar lindo. Não tem palavras no vocabulário humano que pode expressar o quão lindo é este lugar. Irmão, quando eu cheguei lá, tinha várias pessoas. Muitas pessoas, irmãos, estavam todos de branco. E estavam conversando, sorrindo, brincando, irmãos. Era a coisa mais linda. Era um lugar todo iluminado, irmãos. Era muito brilho num lugar só. E eu lembro que a gente entrou no salão. Tinha muitas pessoas lá, irmão, muitas pessoas. E eu lembro que tinha um homem assentado sobre o trono. Eu não conseguia ver o seu rosto porque brilhava muito mesmo. E eu lembro que tinha muitas pessoas de joelho diante desse homem. E eles estavam, irmão, louvando o hino. E o hino era lindo. Lindo, não tem palavras para expressar, irmãos. O hino, ele é lindo, maravilhoso. Eu vi vários anjos naquele lugar. E na mesma hora, irmão, que eu estava do lado do anjo, eu vi um homem caminhando para minha direção. Eu também não conseguia ver o rosto dele. Ele estava caminhando para minha direção. E ele chegou bem perto de mim, segurou nas minhas mãos. Na hora que ele pegou nas minhas mãos, eu pude ver, irmãos. Eu pude ver no braço dele, irmãos, pregado, marca de prego, irmãos. E nos pés também.
E aí, irmãos, ele me levou num lugar. Que lugar lindo, 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 lindo. Não tenho palavra para descrever um lugar tão lindo que era. E aí, irmãos, eu lembro que a gente estava passeando por umas ruas. As ruas eram de ouro, irmãos. E o anjo estava juntamente com a gente nesse momento. Irmãos, a gente estava passando por aquelas ruas. Irmão, tinha tantas pessoas naquele lugar. As pessoas viviam rindo, sorrindo, irmãos. Era a coisa mais linda de se ver. E eu lembro que Jesus, ele começou a conversar comigo, irmãos. Ele me fez eu voltar na minha vida lá atrás, no meu passado. Ele me fez relembrar tudo, irmãos. Até quando eu tive um encontro com ele. Porque eu sempre atrás eu tive um encontro com Jesus, irmãos. E isso mudou a minha vida. E Deus desse encontro, a minha vida mudou. E foi o mesmo homem, irmãos, que eu tive um encontro com ele. Foi o mesmo homem que apareceu ali na minha frente. E aí ele me fez relembrar do meu passado. Me fez relembrar tudo. E aí, irmãos, ele me falou várias coisas sobre a minha vida. Muitas coisas. E na hora que ele tá falando, eu comecei a chorar. E ele disse, filha, não chore. Ele disse, eu te amo. Ele disse, irmão, que sonho que eu tive, que meu esposo contou. Ele disse que foi um alerta pra minha vida. Porque ele disse que sem santidade ninguém verá Deus. Ele falou várias coisas, irmãos, pra minha vida. Eu lembro muito que a gente começou novamente a passear por aquelas ruas de ouro. E ele foi conversando comigo, mas que voz maravilhosa. Era uma voz doce, meiga. Não tem como explicar, irmãos. Que voz maravilhosa era aquela. É uma voz que a gente nunca se cansa de ouvir. É uma voz maravilhosa, irmãos. E aí, irmãos, na hora que a gente estava caminhando por essas ruas, eu pude ver, irmãos, uma cachoeira. Irmãos, que cachoeira linda. Linda, linda, linda. As águas, elas eram cristalinas. Clarinha, 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 irmãos. Era a coisa mais linda. Mais linda, linda, linda. Eu já vi toda a minha vida, irmãos. Aquele lugar era muito lindo. E eu lembro que na hora que a gente estava passeando por aquelas ruas de ouro, tinha mais ou menos 5 homens. Eles estavam de barba bem brancas, bem branquinhas mesmo. Eles também estavam passando tava vindo na nossa direção, assim. Eu lembro que eles riram pra nós, sabe? Eu não sei quem são eles, quem eram eles. Mas estavam muito felizes também, irmão. Todo mundo naquele lugar era muito feliz, irmãos. Muito, muito feliz. E eu lembro, irmão, que na hora que eu tava lá, né, com Jesus e com o anjo é que me levou no inferno de novo. Eu lembro que eu falei, não quero voltar naquele lugar, eu não quero, irmãos. Na minha hora, irmãos, ele pegou na minha mão e me levou numa velocidade, mas uma velocidade, irmãos, que quando eu fosse estar aqui não, eu já tava lá no inferno de novo, irmãos. E aí eu comecei a me desesperar quando vi aquele lugar. Que lugar horrível, que lugar medonho, irmãos. Não quero ir pra lá, porque é horrível. É horrível, irmão. Horrível, os demônios são horríveis, as pessoas gritando, aqueles gritos, irmão. Foi horrível, irmão, horrível, horrível mesmo. Eu lembro que tinha muitas pessoas gritando naquele lugar, irmãos. Muito. E pra minha surpresa, como eu tinha falado pra vocês, a maioria era crente. A maioria era crente, irmãos. O anjo, ele não me falou os pecados que cada um cometeram pra cá naquele lugar. Ele não me disse, irmãos. Mas ele me mostrou muita inscrição naquele lugar. Eu vi pessoas conhecidas naquele lugar. Eram muitas, irmãos, muitas almas naquele lugar. Eram milhões de pessoas. Quando eu chego a pensar naquele lugar, irmão, chega a me dar até uma agonia, uma tristeza ao ver aquelas almas naquele lugar.
não querem falar porque ela é horrível, irmãos, horrível, horrível. Assim, para que o Senhor pudesse permitir que a minha esposa sentisse só um pouquinho do calor daquele lugar, né? Minha esposa, ela relatou assim que ela não precisou nem de sentir o fogo, mas na hora que ela já entrou naquele lugar, ela já pôde contemplar algo tão tenebroso, algo que não tem como descrever, né? É muito, 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 muito quente, é muito horrível, sabe? E igual eu falei, né? Teve uma parte que a minha esposa ela não contou aqui, da parte que Deus revela que a obra do pastor é confirmada por ele. Sim. Ele disse que agradava os olhos deles, irmãos. Então, né, irmãos, para os irmãos que ainda têm dúvida, né, se a obra que o pastor Anderson ele opera na terra, né, pelas mãos de Deus, ela é do Senhor, tá aqui a confirmação, né, o próprio Jesus confirmou para minha esposa que a obra que o pastor ele opera nessa terra, né, pelas mãos de Jesus, agrada sim os olhos do Senhor, né. Então todos os irmãos podem ficar cientes, né, pode confiar que o pastor é homem de Deus, né. E também eu quero falar com todos os irmãos, né. Foi uma experiência que eu já acreditava que Deus iria, né, operar essa experiência na vida da minha esposa. Só que a gente não sabe o tempo e a hora, porque Deus, a gente ora, mas Deus ele vai operar no momento dele, na hora dele, sabe? E eu às vezes eu ficava triste falando com Deus, às vezes eu falo com a minha esposa, ela é difícil de acreditar, Senhor, ela não acredita. Às vezes ela duvida muito, ela leva até um pouco na brincadeira, né? Mas Deus ele é fiel, irmãos. Deus ele se revelou para minha esposa e ela tá com muito temor, muito medo, né? Ela chorou muito aqui já, a gente estava conversando aqui, ela chorou muito, ela ficou muito espantada com tudo que ela viu, ela ficou muito chocada, né? Ela voltou assim do arrebatamento um pouco muito cansada, debilitada, era como se ela tivesse corrido uma maratona, ela não estava aguentando nem tomar água. Aí Deus, pela graça do Senhor, ela se recuperou, né? Ela contou para nós, né, tudo o que aconteceu. E tudo isso é para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que esse arrebatamento, né, não é só para despertar a minha vida da minha esposa, mas a todos aqueles a qual essa testemunho vai alcançar, né? Porque o pastor estava conversando com a gente, Jesus ele tem pressa, né? E ele está às portas, E a gente vive num tempo onde que as igrejas elas perderam, né, o temor do Senhor, né? O povo quer entrar na igreja, louvar de qualquer jeito, cultuar de qualquer jeito, achando que estão indo para o céu, mas vivendo num engano, né? E Jesus ele não quer crente de qualquer jeito, né? Igual eu falei, cantar nos salva, pregar nos salva, né? A única maneira de nós alcançarmos a nossa salvação é obedecer, né, a voz do Espírito Santo, né? E hoje é o que a gente vê, as pessoas já não têm mais esse discernimento, qual que é, né, a vontade de Deus. Porque eu vivo, né, num tempo em que eu vejo as pessoas achando que está agradando a Deus, mas as obras delas não condizem com a vontade do Senhor, né? E que as pessoas possam despertar, né, para esse tempo, né? Que as irmãs que ainda estão presas na vaidade, estão presas nesses usos e costumes ao qual muitos falam que não tem nada a ver, irmãs, em nome de Jesus, eu quero dizer para vocês, abandone essas práticas, larguem, vocês não vão se arrepender, porque Deus ele não está de acordo com essas coisas, né? Deus ele quer renúncia do povo dele, ele quer conserto da igreja dele, né? E muitos por esses motivos que falam que não tem nada a ver, vai perder a salvação, infelizmente, igreja. A minha esposa ela relata aqui no testemunho que o interessante é que lá no inferno o anjo mostrou para ela muitos crentes,
pessoas que viviam a vida de qualquer jeito para Deus, né? Enganados, né? Pelo falso estudo, né? Acreditando que pelo simples fato de congregar ou de pregar a palavra, sabe, iriam ser salvas. Mas se não viver em santidade, em renúncia, homem nenhum verá a face do Senhor, né? E eu quero desde já, né, estar agradecendo, né, a Deus, né, por essa oportunidade, né, e está desejando a todos os irmãos, né, que vai estar, né, assistindo este vídeo, esse testemunho, que Deus possa abençoar, né, a todos de uma forma toda especial, né, que possam perseverar no caminho do Senhor, porque vale a pena, né. A minha esposa tá boba aqui porque ela não sabe descrever a glória que ela viu lá no céu. Ela não tem palavra para descrever. A gente conversou aqui, ela ficou maravilhada com tudo que ela viu. É inexplicável, inexplicável. Ela falou que não tinha vontade de voltar nessa terra mais, ela não queria voltar nessa terra mais, né? Mas, né, ela tem que cumprir. Deus falou com ela que ela tem um propósito nessa terra, ela tem que cumprir um chamado nessa terra, né? E eu creio que, né, Deus já é conosco, né? E eu quero pedir em nome de Jesus a todos, né, que assistirem esse testemunho, que orem, né, pela minha vida, pela vida da minha esposa, porque o pastor já tem revelado que a gente vai passar por perseguições por causa desse testemunho e desse arrebatamento, né? Mas eu creio que o Senhor já nos deu a vitória, né, pelo sangue de Jesus. E é esse relato que eu deixo para toda a igreja do Senhor, e que todos os irmãos possam estar em paz em nome de Jesus. Amém?